Após a saída da presidente Dilma Rousseff, por meio de um processo de impeachment e a crise política que se arrasta por um longo tempo, greve dos caminhoneiros, setores da economia inseguros, população descontente com os desmandos, o assunto intervenção militar está em alta. Alguns consideram um retrocesso qualquer tipo de defesa que se faça a favor da intervenção militar, sob argumentos de que neste governo não havia corrupção. Já outros defendem a ideia com base nas conquistas obtidas pelo país naquele momento defendido pelos militares. O sociólogo e ex-professor de filosofia política Antônio Notório Teté explica que há uma grande lavagem cerebral que fazem sobre o assunto quando relacionam o regime militar com ditadura. Segundo ele, o Brasil nunca esteve sob efeito de ditadura, o que o regime, de certa forma, trouxe sim grandes benefícios ao país que vivia em crise. Houve no Brasil a intervenção militar, por uma necessidade necessária, não chega a ser uma redundância. Na verdade, a ditadura é algo que no Brasil nunca aconteceu e eu acredito que nunca vai acontecer. E tenho certeza que a intervenção foi um benefício extraordinário para a nação brasileira. E os militares ficaram muito chateados com esse problema que a população passaram, os que viviam naquela época, principalmente os socialistas, os comunistas, e os esquerdistas, tudo que era ruim, passou a botar a culpa no exército brasileiro em determinadas coisas, como por exemplo, ditadura. E os mais jovens que foram surgindo nas escolas, os professores mal informados, foram passando para as crianças a ditadura. Nunca existiu e eu acredito que nunca vai existir. A intervenção foi uma outra coisa. Ditadura é uma coisa difícil. Ditadura é em países que não tem educação, não tem nada, fazer uma ditadura para fazer um... Aqui no Brasil é capaz de... Pode ser até que chegue, porque o comunismo, o socialismo, está meio próximo. E a intervenção militar, para mim, é algo super, hiper importante. Não sei se isso vai acontecer de novo no país, mas eu gostaria que acontecesse, viu? O professor critica algumas universidades que disseminam em sala de aula algo que a história em si fala ao contrário sobre o regime. Porque ela é informada por uma parte de pessoas minadas pelo socialismo, né? Hoje as universidades estão minadas. É um campo de comunista. E todo mundo sabe disso. Inclusive um sobrinho meu é comunista. Inclusive, às vezes não é comunista porque com consciência comunista, mas é um bobista. Eu tenho uma irmã que também puxa para o comunismo, sem saber que é comunista. Então, essas coisas acabam caindo na conversa, no ouvido das pessoas mal informadas. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tomara que acontecesse, e eu vou te dizer, se não tivesse tido a intervenção militar na época, eu não sei, nós não existimos mais. O sociólogo critica o fato das grandes conquistas do país terem ocorrido neste período de regime e não é ensinado nas escolas e muito menos nas universidades, demonstrando uma filosofia política pessoal por parte de quem leciona. Para começar, a Petrobras, que produzia 75 mil barris diários, passou a produzir 750 mil barris diários. Isso é 10 vezes mais, mas ninguém vê isso. O pessoal parece que o pessoal está doente. O PIB nosso, que era baixo, estava cada vez baixando, aumentou 14%. Isso ninguém vê. Foram construídos, naquela época dos militares, 4 portos de navios bons. 4 portos. E esses 4 portos ainda teve mais 20 que foram reformados. Eu me lembro disso, eu estava no gabinete de Sua Excelência, o gabinete do general, comandante da 5ª Região Militar e 5ª Divisão de Infantaria, chamava José Campos de Aragão. Eu me lembro disso como se fosse hoje. E esse povo fala bobagem. Foram criados, olha, a Eletrobras, né, que é uma empresa brasileira, a Embratel, que é outra empresa brasileira, a Telebrás, que é outra empresa brasileira. Nessa época não existia o telefone, esse telefone fixo. Isso era uma porcaria, para falar. Foi criado até o orelhão, que hoje está obsoleto. Mas o orelhão era um troço do primeiro mundo. O cara chegava no orelhão e falava o que ele queria, com um cartãozinho. Não foi bom? Não foi bom, foi ótimo, né? Então, essas coisas foi um avanço na época.
foi implantado um combustível que ninguém fala. Hoje, 95% dos automóveis andam a gasolina, a álcool, ou que é chamado de etanol. Quem criou esses aí? Será que foi o Satanás que criou? Ou foi o pessoal do grupo militar que criaram isso aí? E ninguém fala. Isso é que eu fico doente. Ninguém fala. Pois outra, eu lhe pergunto, será que ninguém lembra da Ilha Solteira, uma hidrelétrica de primeiríssima qualidade, Tupiá, Jupiá, Itaipu, né, Tucuruí? Não foram usinas que foram feitas no governo militar? Você já pensou se não tivesse construído essas usinas? O que seria do Brasil hoje? Nada. Nós estaríamos na mão dos comunistas, estavam passando fome, miséria, tudo que é tipo, com um país rico desse, só por causa de ladrão. O sociólogo e ex-professor de filosofia política, Antônio Notário Teté, deixa claro mais uma vez que neste momento se faz necessário uma intervenção para garantir que haja o restabelecimento da ordem diante de tamanha crise enfrentada no país. Não pode confundir uma coisa com a outra. Ditadura é um negócio sério. Intervenção militar precisa de vez em quando. Agora é a hora de intervenção militar. Por quê? O governo está corrupto. A Câmara de Deputados é corrupta. O Senado é corrupto, com as raríssimas exceções. Sempre tem a gente boa lá dentro, coitado que não pode fazer nada. E daí tem que ter uma intervenção e acabar, fechar por uns tempos, alguns anos, até que tudo se restabeleça de novo. E agradecer a Flávia, que é uma grande amiga, uma pessoa super legal, super importante para o bem de Rolândia, para o bem de todos. Então, Flávia, meu abraço.